Sejam bem-vindos mais um domingo aqui na nossa série Eu Que Lute, segundo episódio. Provavelmente domingo que vem a gente vai ter uma outra série. No domingo passado, a gente falou sobre, não sei se vocês lembram aí, se vocês quiserem falar. Quem lembra aí do que a gente falou no domingo passado? Alguém quer arriscar? Guerra. Sobre guerra, certo? O que mais? O resto eu não sei, não. A gente falou um pouco sobre a guerra que a gente conhece, né? A guerra bélica e a guerra espiritual, né? A gente aprendeu que os dois tipos de guerra existem armas e existem campos de batalha. E que ninguém entra numa guerra para perder, né? E é assim na nossa vida, a gente não deve entrar numa guerra para perder, a gente deve se posicionar e lutar para vencer. A gente só vai ganhar se a gente lutar para vencer. Então, a gente conheceu um pouco desses campos de batalha, conhecemos um pouco do campo de batalha interno na nossa mente, com nós mesmos e nos nossos relacionamentos. Não sei se vocês lembram, o campo de batalha na nossa mente são o quê? Os nossos pensamentos e sentimentos, que muitas vezes nos afastam do caminho de Deus. E também os nossos relacionamentos, que em meio a essa pandemia, muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias, muitos casamentos são fortemente atacados por brigas, por discussões, por desavenças, que destabilizam a vida das pessoas. E é preciso a gente entender que esse é um campo de batalha, né, no qual precisamos lutar para vencer. Amém? E assim também na tua vida estudantil, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, etc. Amém? Isso mesmo. Glória a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. A gente vai aprender hoje. Domingo passado, a gente entendeu em que luta a gente está, né? Quais são esses campos de batalha? Conhecemos um pouco do inimigo, né? Do adversário. E agora a gente vai aprender como lutar. Quais são as armas que Deus nos deixou para lutar? Foram muitas, são muitas. Então, seja um soldado preparado. A partir do momento que hoje você vai ser capacitado a usar cada uma delas, entendeu? Você vai passar por um treinamento, vai ser capacitado a usar cada uma delas no teu dia a dia e saber se posicionar perante essas lutas, perante as guerras. Amém? É isso aí. Você quer falar alguma coisa? Bora orar? Bora. Ora. Amém. Senhor Deus Pai, eu vim te agradecer por este domingo, Senhor, pela a vida de todos aqui presentes, meu Pai. Eu louvo a Ti por estarmos aqui com saúde, com vitalidade, com força, com entendimento espiritual, meu Deus. Muitos são aqueles que estão perdidos no mundo, Senhor, precisando ouvir a Tua voz, precisando ouvir do Teu auxílio, meu Pai, receber do Teu auxílio. Por isso eu te peço, ministra as nossas vidas, do qual é um privilégio esse momento estar aqui. Ministra as nossas vidas, o nosso interior, a nossa mente, para que possamos entender, compreender e praticar essa palavra, praticar essa verdade espiritual, praticar e exercitar, nos tornar fortes, nos tornar, vamos dizer assim, cheios de músculos espirituais para vencer qualquer guerra que aparecer na nossa frente e para levar a tua palavra àqueles que precisam, meu Deus. Incomoda os corações daqueles que ainda não se sentem sensibilizados a estar aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, guarda a vida de cada um, proteja do mal, do caminho mal, do homem mal, meu Deus, das coisas que o mundo vem a oferecer. Dá sabedoria e entendimento a cada um deles, para saber discernir o certo e o errado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, como o André já havia falado, nós começamos esse estudo chamado Eu Que Lute, né? Porque para você vencer uma guerra, é a sua guerra, você que tem que lutar, né? Você vai ter a ajuda da palavra de Deus, da oração,
do jejum, da ministração da palavra, da igreja que vai estar orando, vai estar te ajudando na oração, como nós somos um corpo, mas você tem que fazer a sua parte, lutar. E nós aprendemos, como ele falou, onde são os campos de batalha, e também aprendemos que nós precisamos de usar armas espirituais, e nós aprendemos que essas armas são as armaduras de Deus. E hoje, logicamente, a gente vai aprender como usar cada uma dessa armadura. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma dinâmica rapidinho, para mim te mostrar como essa armadura, no seu dia a dia, essas armas espirituais, elas são importantes para você vencer essa guerra. A guerra é contra o inimigo de nossas almas, contra o sistema desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, o mundo com o sistema, o que são os sistemas do mundo? São as mídias, internet, são, sabe, essas notícias, essas coisas que deturpam a verdade de Deus, que estão fazendo de tudo para destruir a família, que vão contra os princípios de Deus. Você é bombardeado dia após dia, sabe? Você quer ser um crente, uma pessoa, e você começa a ser bombardeado, as pessoas têm preconceito, às vezes você, sabe, você chega num ponto que você não sabe quem você é. Você entra no colégio cheio de Deus, né? Aleluia, glória a Deus, quando pensa que não, você está mais mudando do que o mudando, porque você, ao invés de você influenciar, você é influenciado pelo que está ao teu redor. E hoje a gente vai aprender a usar as armaduras, né? Que são armas de proteção e armas de avanço, de combate, de guerra, de ir, né? De ataque. Eu quis aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Dá para ver? Eu tenho um prato aqui, eu trouxe tudo transparente para ficar melhor. Esse prato aqui representa o mundo, né? Eu vou derramar essa água aqui, um pouco de água, que essa água aqui vai representar, não sei se dá para vocês olharem, dá, o mundo, né? E aqui eu tenho orégano. Eu vou colocar um pouco de orégano aqui, ó. Veja, não sei se dá para vocês verem que tá assim, a água ficou completamente coberta. Dá para ver? Dá? Dá para ver, queridos? Tá completamente, ó, cheia de orégano, cobriu toda a superfície da água. Esse orégano aqui, ele está representando tudo que o mundo tem. Essa lixarada toda aí do mundo, sabe? Prostituição, mentira, engano, essas doutrinação malignas que estão dando aí a respeito de ideologia de gênero, drogas, vício, toda manipulação de Satanás, né? Que vem ao mundo as mentiras contra a família que foi instituída por Deus, né? Aquilo que vem dizendo que você é livre, o sexo livre, basta usar camisinha, todas essas coisas ruins do mundo, Satanás com seus demônios. Pois é, o orégano está representando. Veja que a superfície, que é o mundo, está cheia, porque é assim que está o mundo. A violência, a corrupção, quando você quer ser direito, você aí já te chamo de, você quer ser santo, né? Tudo é desonestidade, as pessoas querem ganhar as coisas fáceis, né? Sem fazer esforço. E esse dedo aqui representa você, ó, no meio do mundo. Veja que você está aqui no meio e todo o orégano que representa as coisas ruins, elas estão te cercando, né? E aí você, muitas das vezes, olha, ó, meu dedo, cheio de orégano, então, fica atingido, certo? É assim, você fica cheio dessa sujeira do mundo e às vezes você perde a sua identidade, aí você é abalado, né? Você é abalado, você não sabe mais quem você começa a ficar frio, a desvanecer, a querer desistir de ser cristão,
Aí, às vezes, você está parecendo mais mundano do que o próprio que nunca conheceu a Cristo. E é aí o que acontece? Você tem que buscar a Deus como nós aprendemos na aula passada. A gente tem que clamar por Deus que nos assiste através da sua palavra, a gente vai ser fortalecido através da oração, do jejum, a gente vai ficar, né, bem gordinho espiritualmente e vai poder combater o mal. Aqui, como eu falei, aqui, ó, é detergente. E é um detergente daquele branquinho. Representa o quê? A presença do Espírito Santo de Deus, né? Aí eu vou, ó, me encher, pegar meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Tô pegando meu dedo aqui, ó. Ele tá todo encharcado de detergente, né? Eu vou colocar aqui no prato, ó. No meio, como eu coloquei ainda agora. Não sei se vai dar para vocês olhar, queridos. Na hora, é incrível, na hora que faço essa experiência em casa. Na hora que eu coloquei meu dedo com o detergente que representa a presença do Espírito Santo de Deus, os oréganos, que são as maldades, as coisas ruins, todas se afastaram para as bordas do... Ó, o meio tá limpinho, dá para ver, né? Para as bordas do prato. Porque quando você se enche de Deus, queridos, da presença do Espírito Santo de Deus, o mal foge da sua vida. Amém? Não tem Satanás que resista. Não tem demônio, não tem mentira do diabo, essas mentiras do diabo que diz que você não vai conseguir, que você é fraco, porque você pecou bem ali, agora não tem mais jeito, que você é feio, que você não vai conseguir uma pessoa crente para namorar, para casar, que você não vai passar nos estudos, que o seu relacionamento com seus pais não é legal, que Deus não vai perdoar, que não tem mais jeito. Queridos, quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas e nós ficamos cheios, que nem eu fiz na dinâmica passada, até transbordar, não tem como o mal nos consumir. Então, isso é a armadura de Deus. Então, nós vamos, ó, avançando, avançando, e o diabo tem que fugir. E a gente vai poder ter vitória em Cristo. Amém? Amém. É isso aí. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Somente com a presença de Deus, somente com a presença do Espírito Santo de Jesus, a gente pode ser guardado, ser fortalecido. É como se fosse um repelente, né? Aquilo que é mal do mundo, a acusação, ao pecado, as coisas que o inimigo coloca ao nosso redor. E você tem acesso a isso. O mais incrível de tudo é que todos nós temos acesso a isso. Muitas pessoas ficam cegos e não enxergam que pode usar, receber dessa bênção, dessa graça do Senhor nas suas vidas. Amém? Então, primeiramente, queria que a gente tivesse um momento de louvor. Hoje a gente vai falar sobre armas, como lutar, e um dos maiores instrumentos na vida do cristão para derrotar o inimigo, para vencer o dia difícil, o dia mau, para renovar suas forças, é o louvor, amém? Verdade. Então, se encha nesse momento dessa palavra que nos torna forte, nessa palavra que nos mostra que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma aliança com Deus, de que nós temos que Deus quer ser o nosso amigo, amém? Deus quer nos cuidar, nos transformar, nos limpar, nos purificar, dia após dia. Amém? É o melhor que você pode ser nessa terra. É o melhor que você pode viver aqui nessa terra. Ser adorador faz a vida ser colorida. Enche o ambiente com o cheiro de Cristo. Adorador faz com seu canto estremecer muralhas. Adorador faz prisões caírem. Glória de Deus. Vem
vencedor. Um incensário enche a garganta aberta, coração estremece, da boca sai um canto poderoso. Está no trono e para sempre triunfou. Te adorar pela na alegria e na dor um canto a te oferecer. Essa é a assinatura do povo apóstolo. Essa letra grande que eu acho. Só pode dizer. Um adorador faz com seu canto estremecer muralhas. Um adorador faz prisões caírem. Glória de Deus vem sobre a terra. Vem para ti, que o som de um vencedor. O incensário enche a garganta aberta, coração estremece, da boca sai um canto poderoso. Está no trono e para sempre triunfou. Adora pela manhãria, anoitecer na Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sou Amém. Glória a Deus. Glória a isso Deus. mesmo, nós somos adoradores. Nós estamos aqui. Deus nos criou para sermos adoradores, para sermos instrumentos de adoração. Amém? E o inimigo, ele vem querer te dizer que você é escravo do mundo, que vem querer te prender nas coisas do mundo, mas Deus quer te libertar e te preencher de uma coisa nova, te preencher da adoração, te preencher da paz, te preencher da força, da vitória. Amém? Tome posse disso e exercite o teu dom de adoração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, para começar,
Você que está aí com seu caderninho, sua caneta, a sua Bíblia apostólica ou outra Bíblia que você tiver, abra aí no livro de Efésios, procura aí o livro de Efésios. Amém? Semana passada a gente também abriu no livro de Efésios, não sei se vocês lembram. E hoje a gente vai olhar o que Paulo escreveu no livro de Efésios sobre as armas espirituais. Amém? Vamos destrinchar tudo o que ele tem a nos ensinar. Livro de Efésios. Acharam? Para quem não sabe, Efésios é no Novo Testamento, entre Gálatas e Filipenses. Se olhar assim, a Bíblia Apostólica mais que vê, a página é 1430. Aí você vai lá na página 1430. Vou procurar aqui, lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Todos acharam? Amém. Podem liberar o áudio aí e dizer ok, ou mandar uma mãozinha com sinal. Efésios. Aí você vai lá em Efésios capítulo 6, versículo 14 e 18. 14 ao 18. Efésios 6, 14 ao 18. Amém? Amém. (14 ao 18). Aqui. Então, a palavra de Deus fala assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segundo sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor Amém. Deus Pai, eu consagro esta palavra neste momento a Ti. Eu consagro este momento a Ti. Usa as nossas vidas, usa a minha vida, a minha boca, usa a vida da presbítera Eurides, nos capacita e nos revela o Teu entendimento, a Tua vontade neste momento. Amém. Glória a Deus. Amém, galera? Tudo certinho? Vocês conseguiram acompanhar a leitura? Podem interagir aí no chat para a gente ir conversando. Show de bola. Então, galera, toda guerra precisa de uma estratégia, não é verdade? As nossas armas, não basta só você ter arma, você tem que ter uma estratégia. Tem que saber utilizá-las, se capacitar a utilizá-las, entendeu? Então, nós precisamos de uma estratégia, de um plano de ação. Do contrário, isso vai o quê? Vai nos gerar o quê? Desgaste, uma frustração. Quando você está com a arma, quando você está lá lutando e você não sabe como lutar, quando você não busca na palavra de Deus a capacitação, quando você não busca o entendimento, você vai acabar perdendo. Amém? O que adianta a gente ter um exército enorme se a gente não sabe usar o recurso que a gente tem, né? Verdade. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, Isso.
possamos ter essa sabedoria de que o conhecimento, o conhecimento é a base de tudo, entendeu? Para você construir, para você atingir, para você elaborar um plano de ação, para você batalhar, amém? Então, no mundo espiritual, do mesmo jeito, só que a gente vai falar de armas espirituais. E para a gente ter uma boa estratégia, a gente precisa entender 3 pontos importantes. Olha só. A gente precisa entender que ninguém vence sozinho. Que você não está sozinho nessa guerra. Eu não estou sozinho. Nem a presbítera está, nem o pastor, nem a pastora. Ninguém de nós estamos sozinhos. Todos estamos juntos. E por isso, a gente precisa andar em Nossa guerra nunca será solitária. verdade. Então, por isso a gente precisa andar em comunhão. Por isso a gente precisa andar unido. Amém? Então, não é hora de você se afastar e dizer assim, eu vou vencer essa guerra sozinho. Não. Abre o teu coração para quem te ama, para quem te cuida, para quem tem entendimento para te ajudar. E assim você vai vencer essa guerra não sozinho, mas em união com o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que é bom que o homem ande com... que eu não sei exatamente como é que fala. Andem 2 homens, né? Porque quando um É caiu, o bom que o outro... homem esteja só, né? Não é isso, exatamente. Sempre é bom. 2. Porque se um cair, o outro vai lá e estende a mão. Um nó de 3 pontas é difícil desatar. Amém? Isso. Amém. Então, galera, primeiro entenda isso. Você não vai vencer, não vai vencer sozinho. Você precisa ter comunhão. Você precisa ter essa relação com o corpo de Cristo. Segundo, não abandone o campo de batalha. Não se amedronte. Não deixe que Satanás venha colocar mentiras na tua cabeça e te derrotar logo no primeiro ataque. Amém? Você tem que ter, você tem que ter consciência de que você é filho de Deus, que você pode vencer, de que você vai vencer. Eu estou nessa guerra para vencer e eu não vou sair do campo de batalha. Amém? Amém. Então, não fuja do teu campo de batalha. Amém? Não podemos nos entregar nem desanimar. Temos que lutar pelo que é certo. Amém? Terceiro, se é uma luta espiritual, então use armas espirituais. Muitas vezes, quando a gente tenta batalhar contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas, contra tudo do mundo, mas não entende, talvez não caiu a ficha ainda, que você está lutando contra o mundo espiritual, no mundo espiritual. Então, use de armas espirituais. Em qualquer área da tua vida, use armas espirituais para você se defender, para você atacar, para você se alimentar, para você se manter. Amém? Amém. E para começar, nós vamos falar da primeira arma. Então, anota aí no teu caderno. O cinto da verdade. Lá na passagem que a gente leu, tem assim: portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade. Amém? Então, primeiro instrumento que Paulo se refere, cinto da verdade. O cinto que você olha lá que o soldado coloca, né? No Fortnite, nesses jogos aí, ou em filmes, né, e tal. O cinto é o primeiro equipamento que ele coloca. Por quê? Porque o cinto é aquele acessório em que ele vai colocar todos os outros, né? Vê que o policial coloca o cinto dele ajuda ele a fazer tirolesa, né? A fazer escalar. O cinto dele ajuda ele a guardar os equipamentos, a guardar as outras armas. Então, o cinto da verdade é a nossa sustentação. E essa sustentação, como Paulo fala, é a verdade, amém? Então, o cinto é o primeiro. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Então, quando você toma uma decisão na sua vida, quando você vai precisar tomar uma decisão, será se você está usando desse cinto da verdade? Será se, antes de fazer planos, tomar uma decisão, nós devemos o quê? Nos certificar de aquilo,
de que aquilo está baseado na verdade, de que aquilo está baseado na Bíblia, de que aquilo tem fundamento. Amém? Que é a vontade de Deus. E Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E dele devemos nos revestir. Olha só, quando sabemos qual é a nossa verdade, nós não somos enganados pelo pai da mentira. Então, a verdade é que você é filho de Deus, de que você já venceu pelo sacrifício de Jesus. A verdade é que você tem força. A verdade é que você tem capacidade. A verdade é que você pode mais. Amém? O diabo sempre vai lançar palavras mentirosas, palavras acusadoras, palavras que nos colocam para baixo, palavras que nos aprisionam, que nos acorrentam. Mas Deus libera, através do seu sacrifício na cruz, uma palavra extremamente forte, que você é filho de Deus, que Ele te ama e que você é mais que vencedor. Então, tome posse dessa palavra. Tome cuidado com as decisões que você tomar. Toda decisão nós precisamos consultar o Senhor, consultar a sua verdade, a sua palavra. Se não tiver um fundamento, se essa decisão não tiver um fundamento na palavra, provavelmente você está dando brecha para que o inimigo, com certeza, está dando brecha para que o inimigo possa gerar uma dificuldade ou uma outra guerra dentro da tua vida. Então, primeiro, fortifique lá a tua base do teu exército lá com os cintos da verdade, amém? Com essa verdade que te renova o teu entendimento, renova o teu coração, amém? Então, um exercício para vocês, ó. Todos os dias vai lá de frente ao espelho e diga para você mesmo as verdades que Deus diz para você. Amém? Tenha uma conversa sincera com o Senhor e diga para você mesmo. Tenha essa humildade de dizer, eu erro nisso, eu acerto naquilo, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. E que eu sou mais que vencedor, que Deus me fez como eu sou e eu sou original para o Senhor. Amém? Amém. E a verdade também é Deus e é a palavra de Deus, né? E com a palavra de Deus, a gente vence o mundo. Jesus venceu Satanás lá no deserto por meio da palavra. Porque ele quis dizer umas mentiras para Jesus, quis fazer umas ofertas assim, sabe? Umas ofertas terríveis para ele, né? Vergonhosas. Só que Jesus, ele tinha a verdade, ele era alimentado pela verdade, e ele foi com a verdade contra as mentiras de Satanás, e ele venceu Satanás no deserto. Então, nós vamos vencer todo o mal se a gente for cheio da verdade de Deus. E o segundo armadura de Deus, que fala também nesse texto, fala da couraça, né? A couraça é aquilo, é o que você coloca aqui, né? A couraça não é o escudo é assim. A couraça é algo num soldado romano, se você for ver, ou mesmo esses soldados do BOP, essas coisas que eles têm, que eles colocam hoje, que é para se vir o tiro, não pega, né? Porque pega, mas não alcança, guardando. A couraça, ela guarda os órgãos vitais do soldado. Quem sabe falar alguns órgãos vitais? Eu quero aí, por exemplo, Fernanda, um órgão vital, você que estuda em colégio militar, você sabe. Quando coloca a couraça, qual é um dos órgãos vitais que é guardados aqui pela couraça? Fala aí, Fernanda, Andinha. Eu quero que vocês interajam, me falem de órgãos vitais. Vocês são estudantes, vocês sabem. Quando eu coloco a couraça, e aqui, Coração. o que eu guardo? Coração. Coração, o que mais? Pulmão. Os rins, né? Então, coração, rins, fígado, pulmões, né? O cérebro também é um órgão vital, né? Mas eu falo aqui na couraça, né? É guardado. E essa couraça, trazendo para nós, né? Eu fiz o sentido humano, a couraça guarda aqui os órgãos vitais. E a couraça espiritual, ela também guarda os nossos órgãos vitais. O quê? Os órgãos vitais, eles são guardados para preservar o quê? A nossa
vida. E a couraça da justiça de Deus também vai preservar a nossa vida. Porque a couraça da justiça de Deus é o quê? A nossa justiça. Aí, o que guarda? Guarda a minha vida como, presbítera? Assim, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você é assolado, injustiçado, perseguido, né? Te passam a perna, como é que você pensa em retribuir esse mal? Você busca a justiça de Deus ou você busca a tua própria justiça, a justiça humana? Hã? Quem? Como que você faz? Né? Então, você está entendendo como que é essa couraça da justiça de Deus? Ela guarda os meus sentimentos, guarda o meu coração, guarda a minha mente, né? Guarda os meus sentimentos, porque e me preserva a vida. Porque Amém. quando eu sofro o ataque de Satanás, né? Se eu for agir pela justiça humana, eu vou querer buscar o quê? Vingança. Mas com a couraça da justiça, nós não buscamos vingança, porque a Bíblia diz que do Senhor é a vingança. Presbítero. Mas nós, não é verdade? Uhum. E quando a gente vai... Gente, dá sempre errado. Já aconteceu comigo no passado. Quando você quer agir... Então, continuando sobre justiça de Deus, lá em 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, que no caso foi Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá em Romanos 8 também, você anota aí, depois você lê. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós, porque Deus é a nossa justiça. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Pense bem, quando você se deparar com alguma injustiça, o que é que você vai fazer? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai pensar: Jesus, o que é que tu faria no meu lugar? Então, pensa nisso, que eu te garanto que o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar qual que vai ser a tua conduta. O que é que você vai fazer? Porque, olha, queridos, Deus, ele diz lá na palavra que dele é a vingança. Só que ele sabe fazer as coisas da maneira justa, porque ele é justo juiz. Mas, na realidade, Deus, ele não é um Deus vingativo, ele é um Deus de amor. Então, se ele nos perdoou, foi para a cruz e se fez pecado por nós, ele se entregou pelos nossos pecados. Então, ele agiu com amor, não é verdade? Então, se alguém errar conosco, né, a gente não pode retribuir da mesma forma. A gente tem que estar revestido com a couraça da justiça de Deus e deixar o Senhor colocar em ordem a seu tempo todas as coisas. Uma coisa eu quero te falar, queridos. Quando você anda na verdade de Deus, como o André acabou de ministrar, firmado com o cinto da verdade, você se veste com a couraça da justiça de Deus, porque é o Senhor que te justifica. Você nunca vai conseguir se justificar. É o Senhor que nos justifica. Então, fica calmo, fica tranquilo. O Senhor se levanta como verdadeiro Deus de amor e de justiça que Ele é em nosso favor. Guarda a tua vida, preserva a tua vida, preserva o teu chamado. Amém? E seja revestido com a couraça da justiça de Deus. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Então, gente, a gente já falou sobre... Qual foi o primeiro? Vocês lembram? A gente falou primeiramente sobre o cinto da verdade e sobre a couraça da justiça, né?
Certo, Luiz? Alô, Luiz? Certo. Amém. Então, só voltando lá em Efésios, o ponto que a gente parou. Portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, a sandália da paz. Amém? Então, Sim. nós precisamos nos vestir de mais esse instrumento, a sandália do evangelho da paz. E, para a gente entender melhor, a gente vai lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Que diz assim: Ide, portanto... Rapidão. Pronto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, o que é essa sandália do Evangelho da Paz? Não há nada melhor em saber na nossa vida que Jesus foi que nos tornou livre através do quê? Do seu amor na cruz por nós, né? E essa é a boa nova que devemos espalhar no mundo. A identidade que Deus deu para cada um de nós, para aqueles que estão perdidos e para nós que estamos buscando o caminho. E vestir-se dessa sandália do Evangelho da Paz nada mais é do que ide e proclamai o Evangelho. Ide e proclamai a boa nova. Ide e proclamai a palavra de Deus. Ide e proclamai essa verdade que Deus te ensinou, te ensina hoje e vai continuar te ensinando. Amém? Então, essa parte da armadura nada mais é do que esse ide, a pregação do Evangelho. E Jesus nos chamou o quê? Para a grande comissão. Amém? Por isso, Satanás sempre vai querer barrar o nosso passo. Amém? Sempre vai querer barrar o nosso andar. Amém? Então, ide com ousadia levar a palavra do Senhor. Ide com ousadia aonde você precisa ir. Se você precisa melhorar nos teus estudos, se você precisa melhorar na tua vida espiritual, se você precisa melhorar a tua vida familiar, os teus relacionamentos com os teus pais, e de acordo com a palavra do Senhor, e levai essa verdade em si. Amém? Mas essa guerra nós vamos avançar. O inimigo vai trabalhar para que você não avance. Conforme baseado na palavra do Senhor, você vai conseguir trilhar o teu caminho. Você vai conseguir caminhar, você vai conseguir avançar. Amém? Então, leve a palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, para que você consiga caminhar no caminho da verdade, não é? E levar o evangelho da paz a quem precise. Então, para você refletir um pouco, você pode estar se perguntando, por exemplo, como eu vou avançar e propagar as boas novas em meio a essa situação que a gente está vivendo, né? Tantas igrejas fechadas, tantas pessoas frias espiritualmente porque se afastaram da comunhão com os irmãos, né? A resposta está no que a gente está fazendo agora, buscando de outras estratégias, buscando do que a gente tem hoje no contexto contemporâneo para levar a palavra de Deus. Jesus, naquela época, foi ousado. Ele ia para os locais onde tinha um movimento, onde tinha comércio, né? Onde se ajuntava mais gente que precisava e levava a palavra de Deus. E hoje, as pessoas, quando estão trancadas nos seus quartos, nas suas casas, sofrendo, sem resposta, sem saber para onde ir, vão buscar a internet, vão buscar o YouTube, vão buscar livro de autoajuda, vão buscar um monte de coisa assim, né? Instagram, para um refúgio.
E aí é a hora que você vai lá e aparece e leva uma mensagem de salvação para aquela pessoa. Leva um caminho, leva uma boa nova para ela entender que ela também é filha de Deus e que ela tem um caminho, que Deus tem um propósito na vida dela. Amém? Então, você pode ser esse instrumento hoje para levar a palavra de Deus. Amém? E uma associação interessante com o que a presbítera falou na semana passada. Ela disse que existem armas que a gente, na guerra, a gente precisa ter o ataque, a defesa e o suprimento, né? E eu consegui enxergar aqui nessas armas espirituais que algumas delas nos garante uma defesa, outras nos garantem um ataque, outras nos dá um suprimento, amém? Por exemplo, o cinto da verdade nos dá uma defesa, ou a couraça da justiça também. Já a sandália do evangelho é um ataque, você vai para a guerra, você vai levar o evangelho, você vai levar a verdade, amém? O evangelho que liberta, que cura, que transforma as pessoas, amém? E a conquista, né? Porque quando o evangelho é a arma de ataque, numa guerra, as pessoas lutam para conquistar territórios, né? E quando eu cumpro esse iniciamento que o Senhor propôs, ordenou, não pôs. Ele deu uma ordem. Ide, né? Então, eu vou conquistar o território que Satanás está querendo ficar para ele, que são as vidas, né? Porque esse é realmente o plano dele, levar o maior número possível de almas para junto dele, né? Para o lago de fogo, né? Que a Bíblia diz que arde e fede como enxofre e para morrer eternamente, né? Mas eu vou e faço o ide de Deus e eu estou atacando e eu vou trazer de lá as vidas e vou estar conquistando o território. Amém. E outra armadura, a outra armadura é o escudo da fé. Então, eu já estou cingido com o cinto da verdade, né? Protegido, porque a verdade de Deus ela é única, ela não tem meia, né? É mais ou menos, não, ela é o que é. Aí, então, eu pego e calço sandália evangelho, né? Preparado, porque só precisa estar bem calçado que ela bota, porque tem que saber que ele vai, ele está em caminho de território perigoso, que ele está invadindo o território do inimigo, então ele tem que estar protegido, né? E também a couraça da justiça, porque sem a nossa justiça ele nos resguarda a vida, e o escudo que a gente vê nesses jogos, em tudo quanto é coisa, tem o escudo, né? Quando as balas vêm de lá, tchan, 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 né? Então, o escudo da fé nos protege, é uma arma de proteção, porque nós vivemos em um mundo, queridos, um mundo onde de incredulidade. As pessoas, elas só acreditam naquilo que elas pegam, são pessoas materialistas, né? Mas nós somos seres espirituais, certo? Então, a fé, ela não é um sentimento, queridos, não pense que a fé é um sentimento. A fé, ela é uma decisão sua, que você diz, eu decido crer. Como diz a bispa, eu prefiro crer, né? Ainda que esteja uma loucura ao mundo, essa pandemia, eu prefiro crer e acreditar que Deus, ele está todos os dias, querido, enviando solução, salvando vidas, restaurando, transformando, né? Então, quando eu estou embraçada com esse escudo da fé, eu não vivo por aquilo que eu estou vendo, né? Eu vivo por aquilo que eu creio. É para isso que serve a fé. A fé serve para te fortalecer. E quando você é fortalecido na verdade de Deus, com fé, com certeza, convicção, lá em Hebreus, que o texto base aqui é Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção das que não se vê. Querida, é você crer no que ainda não aconteceu, mas você já sabe que está acontecendo, já está chegando. É uma coisa, é uma verdade, é uma coisa certa. Tiago 1,6 também fala: peça, porém com fé, que em nada duvide, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que ela é impelida pelo vento. Então, o contrário da fé é a dúvida. E a pessoa que tem fé, aqui Tiago fala que ela é como a onda do mar. A onda do mar, ela não tem sossego, ela ó, tchum, 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 é impelida todo o tempo, né? E Tiago fala, se você não tem fé, queridos, peça para Deus que Ele dá, Ele enche o teu coração de fé. O que está acontecendo aí no mundo, toda essa pandemia, e não só a pandemia, querido, é violência, que já existia e continua a existir, esses problemas que você vê na nossa pátria, no nosso Brasil, todo esse problema político, é uma loucura, queridos. E aí, às vezes, você fica perturbado da cabeça. Você fica, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? E aí muitos pais estão sem emprego, aqueles que eram autônomos, outros que tinham microempresa fechando. Então, começa a ter briga dentro de casa, porque começa a faltar, querido, começa a faltar o alimento, começa a faltar as coisas básicas, aí fica uma loucura. E aí, como que você vai se proteger disso? Você vai ter que ter esperança, né? A esperança é a fé, né? Elas são quase como sinônimos, como é a palavra? Sinônimo, né? É quase a mesma coisa, querido. Você precisa ter fé para você poder continuar. O que eu estou vendo acontecer, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o que acontece? Algumas igrejas, às vezes tem um número grande de membros, 500. Eu conheço igrejas que têm quase 5.000 membros. Aí está tendo as lives online, eu entro lá de vez em quando, porque eu tenho na minha eu sou fiel, mas eu entro lá de vez em quando eu vejo, tem 10 pessoas, 6 pessoas. Cadê a fidelidade, querido? Cadê a fé nesse momento difícil? Para a gente ter fé, ser fiel, não é só na presença, é na ausência, é no momento difícil. Você é soldado de Cristo, você não pode baixar a sua guarda, você não pode se acovardar, você não pode retroceder, você não pode parar, porque você não vai prejudicar só você vai prejudicar você e todas aquelas pessoas que estão dependendo de você. Como o André falou, ninguém luta sozinho, nós lutamos por nós, mas nós lutamos por todos, porque nós estamos inseridos num reino que é chamado Reino de Deus, que eu e você somos parte de um corpo onde Jesus Cristo é o cabeça. Então, não fuja da guerra, use as armaduras de Deus, vença o mal com a palavra, se revista, calce a sandália do Evangelho, da boa notícia, queridos, use o escudo da fé, vista a couraça da justiça, né? E vá adiante, queridos. Como eu falei antes, a fé não é um sentimento, é uma escolha. Independente do que você está vivendo, decida crer. Volte a acreditar nos seus sonhos, naquilo que, como eu falei na outra aula, naquilo que você planejou para 2020. Querido, o que te impede? Coloque, ore ao Senhor. E como o André falou até em um dos pontos aí, que era para se olhar no espelho e dizer, eu vou conseguir, eu creio que foi no cinto da verdade, né? Se revestir da verdade de Deus. Isso. Então, você embrace esse escudo da fé, né? Tenha fé e diga, profetize, queridos. Lembra daquele lá ali do deserto com os ossos secos? Foi preciso ter uma palavra. E que palavra foi essa? A palavra do profeta, a palavra de Deus, a verdade de Deus. Profetize. Eu vou viver isso agora em 2020. Se encha de fé, queridos. Amém? Amém. É isso aí. Profetize. Ore e profetize na tua vida. Amém? Isso. Continuando, a gente já viu o cinto da verdade, a gente já viu
a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz. Já vimos também o escudo da fé. E agora a gente vai ver o capacete da salvação. Amém? Glória a Deus. Para isso eu vou ler um trechinho lá do livro de... Deixa eu ver. Eu abri errado, não é Hebreus, é João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Lá em João 5, 24, fala assim: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Glória a Deus. Então, o que é esse capacete da salvação que Pedro fala lá em Efésios? O capacete da salvação, o capacete serve para quê? Para proteger nossa cabeça, amém? Então, o capacete da salvação, ele é que nos protege a nossa cabeça, que é o lado da nossa mente. O que está na nossa cabeça? O nosso cérebro, a nossa mente, né? Então, é um instrumento de defesa. A gente sabe que na nossa mente a gente tem o quê? Os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, quando são trabalhados, alimentados, eles viram sentimentos. E esses sentimentos, quando são tomados por verdade, quando te mobiliza, te dá força, faz você agir. Agora, isso pode ser usado para o bem e isso pode ser usado para o mal. Amém? Deus quer usar os teus pensamentos, sentimentos e ações para o bem. E por isso, Ele te deu e te dá hoje o capacete da salvação. Proteja a tua mente, amém? Devemos entender que todas as coisas começam na nossa mente. A dúvida começa na nossa mente. A fé começa na nossa mente e no mundo espiritual também. E os nossos pensamentos geram, por suas vezes, sentimentos que, por sua vez, as ações. Quando nós protegemos a nossa mente da forma correta, como? Como é que a gente vai proteger a nossa mente da forma correta? Crendo na salvação de Jesus. Alimentando e fortalecendo a nossa fé. Tendo comunhão. Amém? Não deixando que a palavra contrária do inimigo venha atingir a tua mente. Não deixando que a dúvida venha atingir a tua mente. A fé, por exemplo, que o escudo da fé é um suprimento na nossa vida. É o que nos dá fôlego, o que nos renova. Amém? Então, crendo na salvação de Jesus, olha só, bora analisar aqui. Você crê na salvação de Jesus, qual é o teu pensamento? Crê. Qual é o sentimento que vai surgir no teu coração? Os frutos do Espírito Santo. Amém? O amor, a determinação, a temperança, o equilíbrio, né? Como tem aquela passagem na Bíblia que fala. E qual vai ser a tua ação? Se blindar, se mover, vestir a tua armadura e ir para a guerra. Amém? Então, crendo na salvação, no que nos deu ao Pai e nos fez ter comunhão novamente com Ele. Amém? Então, você precisa entender, para proteger a nossa mente, a gente precisa crer na salvação. Outro ponto, você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão com o corpo de Cristo, você precisa ter comunhão com Deus, com a palavra de Deus, comunhão com o Evangelho. Outro ponto, você precisa ter santificação. Santificarmos a nossa mente, vigiarmos a nossa mente. Vocês já são adolescentes, a maioria aqui já está há um bom tempo no teens, né? Então, vocês sabem discernir grandes coisas. Vocês já foram ministrados muitas palavras e vocês com certeza têm o discernimento de muitas coisas que são erradas e outras coisas que são certas. Claro que ainda há dúvidas, né? E a gente está aqui para ensinar vocês. Mas é
sabendo disso, que nós vamos saber o caminho da santificação, o que é o errado, o que é o certo. E você vai saber qual pensamento você não deve alimentar, o que você não deve alimentar na tua vida, na tua cabeça, no teu dia a dia, amém? E isso nos livra, amém? Nos permite viver uma vida sem pecados e nem dar ouvido às falsas palavras, às palavras de acusação, às palavras contrárias, às palavras que nos colocam para baixo, que nos afastam da salvação, amém? Você é filho de Deus. Então, santifique-se. Primeiro, crê na salvação de Jesus verdadeiramente. Tenha comunhão. Amém? Santifique-se. A santificação vai te livrar do pecado e de toda palavra contrária. Amém? E aí você tem a certeza de que na tua mente vai estar protegida, porque vai estar escrito aqui: eu sou salvo, eu sou liberto, nada pode me parar, você é mais que vencedor. Somos livres, então, para viver o quê? O que Deus tem preparado para nós, amém? Então, repreenda tudo aquilo que vem na tua mente, que você sabe que não é certo, amém? Coloque em prática isso. Volte guarda a tua mente com o capacete da salvação. Quando vier algo ruim na tua mente, algo que tu sabe que é ruim, então coloque a mão na cabeça e diga: eu coloco sobre a minha mente a proteção da salvação, amém? A proteção do capacete da salvação. Através da tua fidelidade ao Senhor, através como é que eu falo? Através da tua fé, crer na salvação de Jesus. Através da tua comunhão, através da tua santificação, você vai blindar a sua mente. Você vai proteger a tua mente e você vai ter a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, receba isso na tua vida. Não deixe que os pensamentos virem sentimentos e, consequentemente, em ações. Use esse fluxo, vamos dizer assim, para o bem. Alimente, ocupe a tua mente com aquilo que é saudável, para que não deixe que o mundo venha te encher, mas deixe que o Espírito Santo, que as coisas de Deus venham te encher, para que aquilo vire sentimento e frutifique em ação, amém? Amém. Glória a Deus, né, queridos? Aleluia. É importante, tem que guardar mesmo a mente, porque é o campo de batalha. Você aprendeu que, na outra aula, que um dos campos da nossa batalha é na nossa mente. Então, ela tem que estar protegida, né? A gente falou até aquele versículo que tudo que é bom, tudo que tem louvor, né? Tudo que é maravilhoso, né? Que tem que encher a nossa mente, né? Tudo que nos é difícil. Então, a gente tem que colocar mesmo os pensamentos, as mentiras de Satanás mesmo, bem longe. Eu quero falar agora da sexta armadura de Deus, que é a espada do Espírito Santo. O que é a espada? Quem pode dar um palpite? Qual que é a espada do Espírito Santo? Hein, Luiz Felipe? A Bíblia. Opa! É o quê? A Bíblia. Oh, aleluia! É verdade, querido, né? A gente brinca muito, né? Cadê a espada, né? Cadê sua espada? Está aqui. A nossa espada, queridos, é a palavra de Deus. E uma guerra não se faz sem armamentos, né? A gente está vendo toda a armadura, logicamente, que tem que ter a espada, que é uma arma de ataque. O soldado, ele está invadindo o campo ali que ele deseja conquistar, que é o campo ali do inimigo, eles estão brigando por aquele território. Nós estamos brigando com Satanás pelos territórios espirituais, querido, pelas vidas, né? Que ele está tentando ceifar, levar embora, e também pela nossa própria vida, não é isso? E a espada é uma arma de guerra, ele vai lá contra. O soldado entra no território do inimigo, ele está armado com fuzil, não é isso? É a nossa espada. A nossa espada, ela é
a palavra de Deus. E aqui em João 1,10 fala o seguinte, eu vou ler aqui. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Qual era o verbo, queridos? Quem foi o verbo? Lá em Gênesis, quando começa a Bíblia, né? A leitura da Bíblia, diz que no princípio era o verbo, e o verbo que era a palavra, era quem? Deus? Deus. Deus é o verbo vivo, querido. Então, se a espada do Espírito Santo ela é a palavra, e a palavra é Deus. Quando tudo começou por meio do verbo vivo, que é Deus. A palavra de Deus, ele disse, haja, e houve todas as coisas que ele desejou, e ele fez ali tudo em 7 dias. Então, o verbo estava no mundo antes de todas as coisas existirem, e o verbo é Deus. Para você ver como essa palavra aqui, a verdade de Deus, ela é poderosa, querida. Ela é uma arma mesmo tremenda. Tem mais efeito do que qualquer fuzil, né? Onde se fabricam os melhores armas, dizem que é Israel, né? Melhor do que qualquer um armamento daquele, porque aquele armamento ali, ele mata o corpo, entendeu? Só que esse armamento aqui, ó, ele salva almas, aleluia. E lá em Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, 2 lados, né? Porque ela penetra, né? Ela tem poder para penetrar até o ponto de dividir alma, espírito, ossos e medula, e está apta para discernir os pensamentos e o propósito de Deus. Olha só como a palavra de Deus, querido, ela vem, queridos, ela é cortante, sabe? Ela corta a intenção do mal, ela salva vidas, ela alimenta, ela é poderosa para discernir, para dar discernimento, queridos. Tudo que está oculto, né, está revelado pela palavra de Deus. Amém? Busque usar a palavra de Deus, se alimente dela, use ela contra o mal, ao seu favor. Você tem se enchido dela, querido, porque você só vence usando a palavra de Deus. Como eu falei antes, no exemplo do cinto da verdade, que é a palavra de Deus também, se encher daquilo que é verdadeiro, Jesus venceu porque ele estava cheio da palavra de Deus. Querido, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, entendeu? Mas ele lia os pergaminhos daquela época, ele saía sempre há vários versículos que fala que Jesus se afastou dos discípulos em determinado local para orar. Ele andava nas sinagogas, no templo naquela época, para ler os pergaminhos. Ele discutia ali a palavra de Deus com doutores da lei, entende? Então, ele era o próprio Deus, mas ele buscava a palavra de Deus, se enchia da palavra de Deus. Eu pergunto para você, você tem usado essa espada? Porque ela é uma arma de ataque. Querido, numa guerra, você pode estar revestido com a couraça, você pode estar com o escudo da fé, calçado com as sandálias do evangelho da boa notícia, cingido com o cinto da verdade. Mas se você não usar uma arma de ataque, você não vence a guerra. Você pode até se proteger dela, mas você conquistou o quê, querido? Você só conquista quando você avança, quando você usa a sua arma de ataque. Amém? E essa arma de ataque, né, contra Satanás e as mentiras de Satanás e do mundo é a palavra de Deus. Eu quero te perguntar agora, me diga uma coisa, me diga, algum de vocês lembram, naquilo que vocês já leram da palavra de Deus, pelo menos
3 promessas de Deus para a vida de vocês? Alguém lembra? Não, né? Então, não era para acontecer isso. Vocês têm que se alimentar da palavra de Deus. Então, busquem. Eu sempre falava para vocês, quando a gente estava em aula presencial, eu sempre dizia, vamos decorar versículos, aprender versículo para responder a chamada com versículo, porque aí você vai gravando, mentalizando a palavra de Deus. Então, você precisa, queridos, ter a palavra de Deus na sua mente, queridos, para você ir lá, para você atacar, para você vencer Satanás, entendeu? Amém. E resgatar o que é seu, queridos, as promessas de Deus. E aqui eu quero dizer aqui um exemplo para você. Jesus, ele é o marceneiro, né? Jesus, ele era filho de um marceneiro. Então, Jesus é o marceneiro, certo? E você é a madeira. E ele precisa fazer algo maravilhoso na sua vida, uma obra na sua vida. Mas se não tiver as coisas necessárias, o material necessário para ele usar, como que vai acontecer? Né? Como que ele vai poder fazer um móvel, uma coisa, um ilustre, uma coisa linda, maravilhosa de você? Então, você precisa dar esse material para o Espírito Santo agir na sua vida. A sua busca da palavra, da oração, do jejum, de usar as armaduras de Deus, de pedir para o Senhor, eu quero fruto do Espírito Santo de Deus. Querido, tudo que está acontecendo, essa pandemia, ela é permitida por Deus, querido. Deus está provando a sua igreja. Deus está provando a sua identidade, queridos. Nós não somos provados na bonança, nós somos provados na guerra, queridos. E quantos que estão em casa, que porque não estão indo para a igreja, não se alimentam da palavra, estão se alimentando só de Netflix, se alimentando só de conversas, sabe, de coisas. Então, tá? Deus está aprovando o seu povo, seja fiel, seja um soldado de Deus, queridos. Como eu te falei, participe das lives, está tendo o starting, né? Aconteceu, não foi, André? Terminou ontem. Terminou ontem. Então, gente, será quantos de vocês? Eu não estou julgando. Vocês é que devem julgar a si próprio. Não é isso? Nós não podemos julgar, mas faça uma avaliação sobre você. Você tem sido fiel a Deus nesse tempo de reclusão, de isolamento? Porque você não pode mudar sua identidade só porque você não está indo na igreja. Pelo contrário, é um tempo de você buscar mais de Deus. Tem várias lives, vários estudos. Queridos, está assim de live. O povo sabe a palavra de Deus, tudo. Se envolva. Mostre que você não é daqueles que dá rego. Não é daqueles que retrocedem. Tem um versículo na Bíblia que é Deus que fala, o próprio Deus. É uma palavra pesada, mas eu preciso te falar, porque a Bíblia diz que jovens, vós sois fortes e já tendes vencido o maligno. Deus conta com você, jovem, adolescente. Entende? E tem o versículo que Deus fala que ele não é com os que retrocedem. E ele assemelha os que retrocedem a um cachorro, a um cão que vomita e sai, anda por aí, tudo, não encontra comida e vem e volta e vai ter o vômito dele. Olha que coisa terrível, queridos. Então, fica em Deus, usa as armaduras, entra mesmo na peleja. Amém? Deus está junto contigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus conta contigo. É isso aí. Então, a oração é a última arma de guerra para a gente vencer. Amém? Então, através da oração, que é uma das principais armas, você tem comunhão com Deus, você tem intimidade com Deus.
Deus nos fala através de sua palavra e do seu Espírito Santo, que nos revela o entendimento dela. E através da oração é a forma de você se comunicar com Deus, de você se abrir, de você colocar mesmo que está no teu coração para o Senhor. Você já reparou que quando você começa a orar por uma causa, a orar por um propósito, tu começa colocando os teus sentimentos, os teus pensamentos na presença de Deus naquela oração. E Deus vai te ministrando, vai te dando entendimento, vai mostrando sinais, vai te revelando através da palavra, através das ministrações, vai te dando sabedoria. E assim, aquela oração que tu começou lá no começo, né, a fazer, não são as mesmas palavras na semana seguinte. Por quê? Porque Deus está conversando contigo. Deus está te moldando, está te ensinando. Então, é um diálogo com Deus. É uma intimidade com Deus que nós temos através da oração. E você vai lá, terminar aquela luta, quando você terminar de orar por aquilo, você vai ver que você teve uma resposta, que você teve um resultado. E que não é a última oração que tu fez não foi a mesma oração que tu começou. É uma oração de vitória, é uma oração de entendimento, né? Sim. Então, isso é uma das coisas que Deus tem mostrado para mim, assim, em relação à intimidade com o Senhor. Eu acredito que na vida de vocês seja o mesmo. Que o poder da oração, que a oração funciona dessa forma. Então, será que se você tem orado nessa quarentena como deveria? Ou tem se deixado procrastinar, né? Então, tem deixado de ler a Bíblia, tem deixado de buscar a Deus, tem deixado de assistir as lives. Então, está na hora de se despertar, já está no fim da quarentena aí, e você precisa dar uma sacudida, entendeu? Amém? Então, Jesus, a oração tem o poder de nos conectar por meio de Jesus a Deus, e assim recebermos a revelação de quem Ele é, além da confirmação diária do que Ele fez por nós. Então, oração é um exercício diário. A oração é um exercício diário. E as respostas que estamos buscando, vamos buscar como? Na oração e na palavra. E é por meio dessa conexão que a gente tem com Deus que nós assumimos a nossa identidade de filhos de Deus. Amém? De filhos do Pai de amor. E a oração é a permissão terrena para uma intervenção celestial. Olha que frase maravilhosa. A oração é uma permissão terrena para uma missão celestial. É a possibilidade do céu intervindo na terra. É teu instrumento de guerra. É teu instrumento de conexão com Deus. Teve a série Conectados, o tempo desse, né? Então, a nossa conexão com o Senhor. Qual é o principal instrumento que eu disse lá nos primeiros dias? Inclusive, foi quando começou a quarentena. A gente perdeu a série no meio. É o quê? A oração. Então, busque orar mais, amém? Bora melhorar a nossa oração. Bora falar mais com Deus. Se você quer vencer, se posicione, lute e fale mais com o Senhor. Amém? Então, eu queria que vocês agora fechassem os olhos para a gente exercitar essa oração, amém? Consagrar este momento a Deus. Queria falar. Só um minutinho. Só para completar, a oração é a única maneira de nós termos intimidade com Deus, um relacionamento. Porque para mim ter uma amizade contigo, André, eu preciso me comunicar contigo, não é verdade? Porque eu só te olhar aqui, ou pessoalmente ficar te olhando, nós nunca vamos ter um relacionamento. Mas a partir do momento que eu comecei a conversar contigo, saber quem tu era, começou a também saber quem eu era, a gente começou a trocar ideias, a gente começou a ter um relacionamento de amigos, de irmão, pois é isso, é pela oração que eu vou ficar íntima de Deus e eu vou conseguir saber quem Ele é. Ele vai se revelar para mim e eu vou me revelar para Ele, embora Ele me conheça.
e saiba quem eu sou, mas ele quer esse relacionamento meu com ele. Não esqueçam disso. E não esqueça de tirar a foto Ah, do print. verdade. Então, galera, é como ela estava falando, presbítera. Não há relacionamento sem conversa. E a nossa conversa com Deus é a oração. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por esse tempo, consagrar as nossas vidas, os nossos pedidos, este momento a Deus. Meu Pai, eu vim te agradecer por este dia, Senhor. Vim te agradecer por essa palavra maravilhosa que foi ministrada no domingo passado e hoje, meu Pai. Eu quero, Senhor, e te peço, Senhor, que essa palavra frutifique no nosso coração, que ela seja suprimento no dia ruim, que ela seja suprimento durante a semana, que a gente possa mesmo aprender a pegar cada arma dessa, nos revestir dela e lutar com ousadia para a guerra, meu Pai, para a guerra contra o inimigo, contra os principados, contra as potestades, contra o dominador, contra o inimigo que quer pregar sua mentira, que quer pregar a destruição no mundo. Nos usa como jovens, meu Pai, como jovens cheios de vitalidade. Usa a nossa vitalidade para levar o teu evangelho, para usar da sapatilha da paz, meu Pai, do evangelho da paz, levar a tua boa nova, para exercitar através da oração, para proteger a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso coração, para nos fortificar em fé e na verdade de que tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor, meu Pai. Revestir-nos mesmo, Senhor, com o teu Espírito Santo, livrando de todo o mal, de toda a assolação que o inimigo coloca, meu Pai, de toda a corrente, de todo o caminho de perdição, que tenhamos sabedoria de discernir o caminho certo, o caminho errado, e que possamos nos posicionar. Vamos nos posicionar fielmente a Ti na batalha para avançar, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, faça isso mesmo. Intensifique na tua vida o exercício da oração, o exercício de ler a Bíblia, o exercício de buscar, de batalhar. Amém? Isso é um exercício. Você precisa se alimentar, ficar forte. Amém? Se alimente da palavra do Senhor. Tem diversas lives rolando aí do TIM. Vocês podem acompanhar. Tem o Instagram oficial do TIM, Renascer. TIM Oficial, canal no YouTube, tem Facebook, tem também as estaduais, tem Santa Amaro, Manaus, que são as nossas lideranças. Vocês podem seguir também, procura lá no Instagram. Tem live todo dia da pastora Camila, oração nas 11 horas. Então, material é o que não falta. Conexão é o que não falta. Vamos se encher de Deus. Reserve o teu tempo de qualidade ao Senhor, o teu tempo de entrega ao Senhor, e Ele vai te prosperar em todos os caminhos. Amém? Amém. Graças a Deus. Agradeço a todos vocês que estão presentes aqui hoje, a Fernando, o Luiz, que não está aqui no momento, mas acompanhou boa parte, o Teves, a Giovana, que tentou entrar, o Felipe e todos que vão assistir posteriormente. Um grande abraço a todos vocês, que a gente possa se reunir novamente em breve lá na igreja. Se domingo que vem não for possível, né? Provavelmente a gente vai fazer o Zoom de novo e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tira a foto. Amém. Então todo mundo liga a câmera aí, galera. E nada. Teves, a câmera. Teves. E aí, cara? Liga aí a câmera, cara. Aí. Vamos lá, faz uma pose aí. 1, 2, 3 e... Pronto. Tirei. Show de bola. Vou salvar aqui. Então, galera, daqui a pouco, não sei se o pastor já colocou o link aí, vai estar lá no Facebook o culto, né, lá direto da igreja. Você pode acompanhar, se alimentar da palavra. Hoje é o dia do terremoto de Deus, amém? Deus vai abalar a tua vida. Palavra poderosa. Amém. Glória a Deus. Um abraço para todos vocês. Até mais.
Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau.